contato entre duas superfícies metálicas apresenta atrito, mesmo que elas estejam polidas, pois sempre restará asperezas microscópicas que não podemos ver. Clique sobre os botões. Quando utilizamos um óleo lubrificante entre essas superfícies, como neste mancal, forma-se uma fina película de óleo que mantém as peças separadas. Isso elimina o desgaste e o funcionamento torna-se mais fácil, porque o atrito interno do óleo é pequeno. Além da função normal da lubrificação das peças móveis, o óleo tem como função secundária auxiliar o resfriamento do motor. A falta de lubrificação coloca as peças metálicas móveis em contato direto, provocando desgaste e calor por atrito. O calor pode queimar o óleo, que se transforma numa borra pegajosa e impede o funcionamento das peças, que chegam em alguns casos a se fundir uma na outra. Nesta tela estão as 3 principais propriedades do óleo lubrificante: viscosidade, ponto de congelamento e ponto de fulgor. Utilize o mouse para saber mais detalhes sobre cada uma delas. Viscosidade é a resistência que o óleo oferece ao escoamento. A viscosidade aumenta com o frio, tornando difícil o movimento das peças, e diminui com o calor, deixando o óleo fluir muito a tal ponto de não manter a película lubrificante entre as peças. Devido a isso, a temperatura do óleo deve ser mantida entre determinados limites. Clique sobre os botões. A viscosidade de um fluido é determinada por um instrumento denominado viscosímetro. O viscosímetro de Sable mede o tempo que 60 centímetros cúbicos de óleo levam para escoar por um orifício padrão a uma dada temperatura. Há 2 métodos de classificação: SAE, Society of Automotive Engineers, bastante utilizada, e a classificação comercial própria das empresas de petróleo, que adotam a classificação para aviação. É usual falar-se óleo SAE 40 ou simplesmente óleo 80. Observe na tabela que a classificação comercial de óleo para aviação sempre é o dobro do SAE, exceto o 65, que corresponde ao SAE 30. Ponto de congelamento é a temperatura em que o óleo deixa de escoar. Um bom óleo deve possuir baixo ponto de congelamento, propiciando o funcionamento do motor mesmo a baixas temperaturas. Ponto de fulgor é a temperatura que o óleo se inflama quando em contato com uma chama. Um bom óleo deve possuir alto ponto de fulgor, propiciando o funcionamento do motor mesmo a elevadas temperaturas. Vamos conhecer as demais propriedades do óleo lubrificante. Clique sobre cada uma delas. Fluidez é a facilidade do óleo em fluir. Um bom óleo deve possuir elevada fluidez para circular com facilidade pelo motor. Infelizmente, no caso dos óleos, a fluidez não pode ultrapassar um certo limite, sem prejudicar a viscosidade, ou seja, além de um certo ponto deixaria de existir a película de lubrificante entre as peças. Estabilidade é a propriedade do óleo de não sofrer alterações físicas e químicas durante sua utilização. Como elas não podem ser evitadas totalmente, são admitidas algumas variações, obedecidas às tolerâncias estabelecidas pelas normas. Neutralidade é a propriedade que o óleo deve possuir para não agredir quimicamente as peças do motor, evitando a corrosão do mesmo, ou seja, não deve ser ácido e nem alcalino, devendo ser neutro. Oleosidade é a propriedade de aderência do óleo às superfícies que devem ser lubrificadas. Aditivos são compostos químicos adicionados ao óleo a fim de aumentar a sua qualidade, melhorando assim a sua antioxidação, evitando corrosão, o seu poder detergente, eliminando impurezas que se incrustam no motor e a sua capacidade anti-espumante, evitando a formação de espuma que provoca uma má lubrificação pela ausência de óleo na espuma. O óleo lubrificante não pode contrariar a lei da gravidade, de vez que se acumula na parte mais baixa do motor, normalmente no cárter. Contudo, todas as partes do motor precisam de lubrificação, daí a existência de 3 maneiras de processá-la. Clique sobre o tipo de lubrificação desejada.
No sistema de lubrificação por salpico, o óleo é espalhado pelo motor devido ao movimento das peças chocando-se com o óleo nele existente. Na ilustração, a cabeça da biela bate no óleo do cárter, fazendo-o respingar para todos os lados e lubrificando assim várias peças internas do motor. A grande vantagem da lubrificação por salpico é a simplicidade. Há algumas peças de difícil acesso no motor que só podem ser lubrificadas por um sistema conduzido e forçado. Na lubrificação por pressão, o óleo é enviado sob pressão para algumas partes do motor através da bomba de óleo. Na ilustração, o óleo entra por um furo existente no mancal, percorrendo caminhos dentro do eixo de manivelas e da biela, como se fossem minúsculos oleodutos, chegando ao pino do pistão, onde escapa pelos seus lados, lubrificando assim as paredes do cilindro. Todos os pontos por onde o óleo passa ficam lubrificados. O sistema de lubrificação mista ou híbrido é o mais empregado. Ele lubrifica algumas partes por salpico, como as bielas, cilindros e pinos de pistões, e outras por pressão, como eixo de manivelas, eixo de comando de válvulas, balancins e muitas peças mais. Vamos agora conhecer os principais componentes do sistema de lubrificação. Clique sobre os botões. Há motores em que o próprio cárter serve como reservatório para o óleo lubrificante. São os motores de cárter molhado. Há também motores de cárter seco, ou seja, o reservatório de óleo fica à parte do motor conforme o que observamos na ilustração. O nível de óleo do reservatório deve ser verificado periodicamente devido à perda que ocorre principalmente por vaporização, além da queima nos cilindros, vazamentos e outras causas. Quando o óleo atinge determinada temperatura, a válvula termostática do radiador se abre, permitindo a passagem do óleo pelo mesmo. O radiador recebe vento nas alhetas de sua colmeia, vindo da hélice ou de uma ventoinha, resfriando o óleo, absorvendo boa parte do calor. Assim, o óleo entra no radiador com alta temperatura e baixa viscosidade, e sai do mesmo mais frio e mais viscoso. No sistema de lubrificação, as bombas de óleo são movimentadas pelo próprio motor e as mais utilizadas, como a da ilustração, são as do tipo engrenagens. Conforme a sua utilização, ela recebe o nome, tais como bomba de pressão ou de recalque, que retira óleo do reservatório e o envia sob pressão para o motor. Bomba de recuperação ou de retorno, retira o óleo que circulou no motor, levando-o para o reservatório. O filtro serve para reter as impurezas do óleo através de uma fina tela metálica ou papelão especial corrugado, que é descartável, ou ainda discos ranhurados, como o da ilustração. O filtro deve ser limpo periodicamente para evitar que seu elemento filtrante fique obstruído. Nessa ocasião, deve ser verificada a ocorrência de limalha ou partículas metálicas retidas no mesmo, o que indica um desgaste anormal e risco iminente de falha de algum componente do motor. Em alguns aviões, o óleo que circulou pelo motor escoa por gravidade até um pequeno tanque chamado decantador ou colhedor. Na sequência, o óleo passa por um filtro e uma bomba o envia ao reservatório. Em muitas aeronaves não existe decantador, pois o próprio reservatório desempenha sua função. No sistema de lubrificação existem vários tipos de válvulas que controlam o fluxo de óleo. As mais importantes são a válvula reguladora de pressão, a unidirecional e a de contorno ou bypass. Elas são bastante simples, sendo constituídas de uma esfera e uma mola alojada em seu interior. A tensão dessa mola é que faz a válvula entrar em operação ou não, de acordo com sua aplicação. Clique os botões. O manômetro de pressão do óleo e o termômetro de óleo são os principais instrumentos do sistema de lubrificação. Eles servem para verificar o bom funcionamento do sistema e detectar alguma anomalia no mesmo. Clique sobre os botões. O aquecimento gradual do óleo pode ser observado no termômetro de óleo. A decolagem só deve ser iniciada se o termômetro estiver indicando valores próximos do mínimo recomendado pelo fabricante do motor. O manômetro de óleo é o primeiro instrumento a ser observado após a partida do motor.
É comum a pressão do óleo ultrapassar o limite verde do instrumento logo após a partida, pois ele ainda está muito viscoso, devendo o ponteiro retornar à faixa normal à medida que o motor se aquece, o que ocorre em até 1 minuto, dependendo se o clima está muito quente ou muito frio. Caso isto não aconteça, desliga-se o motor para investigar a falha. A eficiência do motor térmico melhora à medida que aumenta a temperatura da combustão. Contudo, o calor produzido aquece os cilindros do motor a ponto de prejudicar o seu funcionamento e provocar danos ao mesmo. Devido a isso, é necessário o resfriamento ou arrefecimento do motor. As partes metálicas do motor, normalmente aquelas constituídas de liga de alumínio, devem ser mantidas a uma temperatura inferior a 300 graus centígrados. Nesta ilustração, podemos constatar os inúmeros efeitos nocivos que o excesso de temperatura provoca no motor. De outro lado, a temperatura não pode cair abaixo de um valor mínimo sob pena do vapor de gasolina voltar ao estado líquido, empobrecendo a mistura e provocando a parada do motor. É comum ocorrer isso nas descidas longas em regime de marcha lenta quando o clima está frio. Os motores podem ser resfriados por dois tipos de sistema, o resfriamento a líquido ou arrefecimento indireto e o resfriamento a ar ou arrefecimento direto, como veremos logo à frente. Nos dois tipos de sistema, o óleo lubrificante também auxilia o resfriamento do motor, perdendo calor através do radiador de óleo. No sistema de resfriamento a líquido, os cilindros são resfriados por água ou etileno glicol. O líquido, após resfriar o motor, é enviado a um radiador onde é resfriado pelo ar externo. O resfriamento demasiado é evitado através de uma válvula termostática. O resfriamento a líquido proporciona boa troca de calor e melhor controle de estabilização da temperatura. Os motores assim resfriados ganham em eficiência, potência, durabilidade e confiabilidade. Em contrapartida, são mais complexos, pesados e de maior custo. O sistema de arrefecimento a ar é o mais utilizado por ser simples, leve e barato. Apresenta, contudo, maior dificuldade de controle de temperatura e tendência ao superaquecimento. Isso exige maior folga entre suas peças para suportar maiores dilatações decorrentes do calor, diminuindo assim a sua potência e eficiência. Nos motores assim resfriados, os cilindros e suas cabeças possuem aletas de refrigeração para facilitar a troca de calor. Ainda para melhorar o resfriamento, conforme o tipo do motor, são utilizados defletores e flaps de arrefecimento. Clique sobre os botões. No cilindro de motor radial, o defletor é uma chapa metálica moldada de forma a envolver o cilindro a fim de direcionar o fluxo de ar, aumentando seu contato com o cilindro. No motor com cilindros horizontais opostos, os defletores formam uma verdadeira caixa de ar sobre os cilindros. Com o impacto de ar que entra na carenagem, a pressão faz com que o ar se desloque para baixo, resfriando as alhetas do cilindro.